Olá, alunos! Essa semana, dando continuidade à nossa disciplina Gestão de Custos aplicada à Saúde, nós vamos ver a segunda aula do nosso caderno pedagógico. Ou seja, nós vamos ter uma introdução à contabilidade de custos. Nós vamos compreender, diferenciar e relacionar os conceitos básicos de custo. Ou seja, é muito importante que essa semana vocês entendam a diferença desses conceitos que nós vamos estar falando durante toda a nossa disciplina. Então vamos lá? Para ficar mais fácil a nossa comunicação, nós precisamos discutir esses conceitos para que a gente possa o quê? Compreender melhor a nossa matéria. Hoje, se eu perguntar para vocês, qual que é a diferença de custo e despesa? Vocês sabem? E gasto? E investimento? E de desembolso? E de desperdício? Muitas das vezes nós achamos que corresponde à mesma coisa. E na verdade tem alguns, vamos colocar assim, algumas características que diferenciam esses conceitos. No final da aula vocês vão ver que é muito fácil essa parte. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o desembolso. Quando que a gente tem um desembolso? Eu tenho desembolso sempre que eu estiver retirando dinheiro do caixa para poder pagar alguma coisa. Pode ser um bem que a empresa comprou, pode ser um serviço. Eu comprei estoque de medicamentos e paguei à vista. Então, quando a gente paga à vista, há o desembolso de caixa, há a saída de dinheiro do caixa. Então, ocorre o quê? Um desembolso. Só que pode ocorrer também da gente pagar esse medicamento antes do medicamento chegar na empresa. Então, isso corresponde o quê? A um desembolso antecipado. Porque eu fiz o pagamento do medicamento antes que ele o quê? Tenha chegado na empresa. À vista, no momento que chega, eu pago. Então, o desembolso ocorreu o quê? No momento que o produto chegou à empresa. E tem também aquele desembolso que ocorre o quê? Após as aquisições. Quando a gente compra a prazo, por exemplo, a gente recebe o produto e só paga, após um determinado período. Então, o desembolso ocorre o quê? A prazo. Ocorre depois que a gente adquiriu o produto. Então, gente, só para a gente entender, desembolso é o momento que sai o dinheiro do caixa. Independente se já tem o quê? Chegado o produto ou não. Então, nós temos 3 momentos de ocorrência do desembolso. Antes, no momento e após as aquisições, após as compras. Compra de remédios à vista. O desembolso acontece o quê? No momento em que chega os remédios na empresa. Compra de remédio a prazo ocorre quando o desembolso? Depois que há a aquisição do remédio. E o terceiro momento, que é quando há o adiantamento do dinheiro
para depois o remédio chegar. Então, há o que? Um desembolso antecipado. Então, entender o que é desembolso? É sempre quando sai o dinheiro do caixa. Sai o dinheiro do bolso, né? No caso de uma pessoa física. O segundo conceito importante seria o quê? Os gastos. O que são gastos? Gastos é sempre quando há a compra de um determinado produto ou serviço que vai originar um desembolso. Ou seja, sempre que eu tenho um gasto, eu tenho um desembolso. Então, sempre quando ocorre o quê? A compra de um bem ou serviço. Quando o bem ou serviço passa a ser de propriedade da empresa. Só existe quando há o reconhecimento contábil da dívida assumida ou a redução do ativo dado em pagamento. Então, o que a gente pode falar? Eu posso falar que o gasto... Vamos lá. Eu posso falar que o gasto vai originar um desembolso. Porque quando eu compro alguma coisa, uma hora ou outra, ou até mesmo antes, eu vou ter o quê? Que pagar por aquilo que eu estou comprando. O gasto implica no desembolso, mas são conceitos diferentes. O que seria isso? Um gasto, ele pode transformar em um investimento, pode se transformar num custo, pode se transformar numa despesa. Só que tudo isso é um desembolso. Só que eu só tenho um desembolso no momento que já tenha ocorrido o quê? Um gasto. Se eu vou comprar uma ambulância, vou comprar medicamentos, então eu vou ter um gasto. E em determinado momento esse gasto vai transformar em desembolso. Só que depois que eu tenho esse gasto, eu preciso estar o quê? Classificando esse gasto. Será que esse gasto é um investimento, um custo, uma despesa, uma perda ou um desperdício? Olha o tanto de coisa que pode ser o quê? Um gasto. Aí agora que nós já entendemos a diferença de gasto para desembolso, nós temos que entender quais são as possibilidades de classificação dos gastos, que são todas essas 5 que nós vamos ver agora. Primeiro, o que seria um investimento? Investimento é todo gasto que a gente faz em ativos, né? Em bens que são mantidos no ativo, que tem o objetivo de gerar benefício em períodos futuros. Se eu comprei hoje uma ambulância, essa ambulância é considerada o quê? Um investimento. Porque ela tem como objetivo gerar o quê? Benefícios em período futuro. É um equipamento que vai ajudar no desenvolvimento das atividades. Se eu compro materiais que serão utilizados na prestação de serviço, eu estou fazendo um investimento. Então, investimento é tudo aquilo que é mantido
no ativo da empresa que serve para gerar benefícios futuros. Uma determinada empresa, o que pode ser um investimento? Quando ela troca o seu maquinário, ela está fazendo um investimento. Um hospital, ele pode o quê? Vamos colocar, adequar uma UTI às normas técnico-sanitárias. Vai ter um gasto de dinheiro. Em algum momento vai ocorrer o desembolso. Mas vai ser o quê? Um desembolso, um gasto que tem a finalidade de um investimento, que vai gerar benefícios futuros. Entenderam? Então, investimento é todo gasto que é realizado com o objetivo de trazer benefícios futuros. E os custos? Os custos vão ser os gastos consumidos na fabricação de determinado produto, na aquisição de mercadorias para revenda e na realização de serviços. Para ficar mais fácil, vamos entender o que seria os custos numa indústria. Todos os gastos que eu tenho com a produção, com a fabricação do meu produto, é considerado que um custo. A mão de obra do funcionário que está fabricando o produto é um custo, porque está ligado à atividade principal da empresa. Custos são os recursos aplicados na produção de bens ou serviços. O que a gente pode considerar custos? Vamos colocar o quê? Numa fábrica de papel. O que vai ser considerado matéria-prima? A celulose. A celulose vai ser transformada em papel. Então, o gasto que a gente tem com a celulose vai ser considerado que custo. Eu tenho uma gráfica, folhas, tintas que eu gastar para poder produzir determinado livro é considerado um custo. A mão de obra daquele funcionário que está operando as máquinas para fabricação do livro é considerado um custo. A depreciação dessa máquina que produz livros é considerado um custo. Então, custo são todos os gastos que estão relacionados com a produção da atividade principal da empresa. Agora vamos pensar num hospital. Quando a gente compra medicamentos, o que vai acontecer? A gente está tendo um gasto. Enquanto os medicamentos estão no estoque, nós temos um investimento. Por que nós temos um investimento? Porque esses medicamentos vão gerar benefícios futuros. Quando nós utilizamos esses medicamentos no paciente, vai ser considerado um custo. Porque a finalidade, principal do hospital vai ser o quê? Os serviços aos clientes. Se nós estamos aplicando esses medicamentos, nós estamos o quê? Incorrendo em um custo.
Deixou de investimento e passou a ser o quê? Custo. Então a gente só tem custo se houver o quê? A prestação de determinado serviço, a produção de determinado produto. Se não ocorre o serviço ou se não ocorre a fabricação do produto, a gente não tem custo, porque continua como investimento. Eu só tenho custo no momento que é executado a fabricação do produto e que é realizado o serviço. Entenderam? Eu acho que o medicamento é um bom exemplo disso para a gente poder continuar a entender. E as despesas, que muitas das vezes nós não conseguimos diferenciar o que são custos e o que são despesas. Agora eu aposto que vai ficar facinho de entender. As despesas são os gastos, consumidos com o objetivo de administrar a empresa, de realizar as vendas. O que seria isso? Eu tenho uma despesa quando eu utilizo de recursos para poder manter a empresa. Lembra lá da mão de obra do funcionário da produção que eu falei com vocês que era um custo? Então, a mão de obra do pessoal da contabilidade, do financeiro do hospital, já passa a ser uma despesa. Por quê? Não está relacionado com a atividade fim, não está relacionado diretamente, mas indiretamente. A gente precisa da mão de obra do pessoal do financeiro para que o hospital continue funcionando, não pare. Então, essas pessoas que prestam serviço de apoio, o gasto com elas já são considerados o quê? Despesa. A gente reconhece despesa no momento do uso, no momento do fato gerador. Aí lembra lá da nossa disciplina Introdução à Gestão Contábil, que nós vimos o princípio da competência na aula 2, que a gente estava vendo o que é despesa, o que é receita, quando que a gente reconhece um ou outro. Então, a despesa a gente reconhece no momento que a gente utiliza, quando é o que? Gerada. Para ficar mais fácil, vamos retornar um exemplo. A gente trabalha esse mês, vamos pegar um mês fictício. A gente trabalha dezembro para receber em janeiro. Mas para contabilidade, esse serviço que a gente recebeu em janeiro é uma despesa de dezembro. Por quê? Foi no momento que a gente efetuou o serviço, foi o momento que aconteceu o serviço. Então, é uma despesa de dezembro que a gente recebe em janeiro. Mas na contabilidade da empresa está lá, despesa de funcionários, dezembro. Entenderam? E isso que é o princípio da competência. Eu sei que vocês sabem, mas só para a gente poder relembrar. Então, as despesas são os recursos consumidos para a obtenção da receita. A gente sempre incorre numa despesa com o objetivo de alcançar uma receita. Então, vamos lá. Exemplos de despesa. Salário dos funcionários das áreas administrativas, comerciais, ou seja, que não estão relacionados diretamente com a atividade fim
da empresa, da entidade, da organização que nós estamos. Materiais de escritório, comissões de vendas, telefone, propaganda. Ao contrário dos custos, a despesa ela existe independentemente da produção de um bem ou da prestação de um serviço. Quer ver para ficar mais fácil? Lembra lá do medicamento? O que aconteceu? A gente só tem custos no momento que a gente aplica o medicamento no paciente. Se a gente não aplicar, eu não tenho custos, eu continuo tendo um investimento. Mas a despesa não. Independente se a gente teve paciente para atender ou não, a despesa existe. Um exemplo simples. A sua conta de telefone, se você usar ou não, vai vir cobrando nem que seja uma taxa mínima. Vamos pegar no caso de uma empresa. Se ela vender ou não os produtos que ela fabricou, ela tem as mesmas despesas. O que seria isso? Ela tem que continuar pagando o salário dos funcionários do administrativo, ela tem que continuar pagando a conta de telefone, a conta de luz, vem independente da gente ter utilizado ou não. Ela existe o quê? Se a gente produziu um bem ou se a gente prestou o serviço ou não. Já o custos não. Ele precisa o quê? De ser gasto. Então, ele depende da produção do bem, depende da realização do serviço. A despesa, não. Mas a diferença principal é que o custo está relacionado com a fabricação do produto, com a prestação de serviço, diretamente. A despesa está relacionada indiretamente. Seria o que? Os gastos que a gente tem com as atividades de apoio para a prestação do serviço. Já as perdas seriam um gasto de consumo que anormal e involuntário de bens ou serviços. O que seria isso? Nós temos uma perda se houver um incêndio. É uma coisa normal, frequente de acontecer? Não. Então, perda é sempre quando há um consumo